Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Vamos hoje fazer uma leitura aqui na Bíblia Codex, em João 1, que seria na BS do 1, 43 a 46. Nós vamos interpretar esses desenhos aqui, onde nós estamos vendo aqui a árvore da vida, por enquanto em desenho, mas eu ganhei uma árvore da vida e daqui uns dias eu vou estar com ela aqui. Então está escrito assim: no dia seguinte, Jesus foi para a Galileia, onde chamou Felipe para o seguir. Felipe, André, Pedro eram de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e disse: encontramos o Mestre, o Messias, de quem Moisés e os profetas escreveram na Bíblia. Ele é Yeshua, Jesus, de Nazaré, filho de José. Mas Natanael, com dúvida, perguntou: Nazaré, uma cidade tão pequena e simples? Como pode o Messias vir de lá? Ao que Felipe respondeu: venha e comprove. Quando Natanael, desconfiado, chegava, Jesus lhe disse: aí está um israelita sincero. Mas Natanael disse: de onde me conhece? E Jesus lhe respondeu: você estava debaixo de uma figueira antes de Felipe te chamar. Até aqui. Nós lemos que na Bíblia Codex, que em breve está chegando aí a segunda edição. Adquire a tua, lá pelo portal www.ex.tv.com. Bom, então vamos fazer a interpretação dessa leitura a nível SOD, que a gente está vendo nos últimos dias, nas últimas aulas. Então vamos lá. Para fazer uma recapitulação daquilo que a gente já viu em outras aulas, para poder chegar nessa interpretação. O Criador, aqui numa figura da geometria sagrada, nós estamos agora imaginando que o Criador ele está lá, mas ele está em todo lugar. Ele, se você for tentar entendê-lo, você não vai conseguir entender ele. Nós entendemos as suas manifestações, aquilo que ele deseja revelar para nós, nós alcançamos a partir dos nossos esforços, nossos estudos, como a gente já viu antes. Então ele criou a sua manifestação Elohim, o princípio, criou o homem, e esse homem interiormente foi chamado de Adão. O Adam Kadmon, que nós já vimos nas aulas da criação, que ele representa o nosso ser, um estado de ser em nosso interior. Então os personagens bíblicos, eles estão ali para que possamos tirar dele interpretações de nós mesmos, nos encontrarmos nele. Então tanto os personagens do bem como os do mal estão dentro de nós. Então foi criado os mundos superiores, que são os mundos quânticos. E em algum momento, esse homem, ele se manifestou aqui, no mundo de Asiá. Esse aqui é o mundo da formação. Nós temos aqui a emanação, quando o Criador emanou seus pensamentos. Então ele veio, ele criou, ele formou tudo dentro do seu pensamento. E aí ele tirou isso de dentro do pensamento dele, de dentro do mundo quântico, e nos colocou aqui nesse
ambiente aqui está quem? O ser humano. Que na nossa leitura ali a gente vai pegar como exemplo Natanael. Bom, Natanael então estava vivendo em um mundo que é o mesmo que nós estamos. Natanael representa nós nesse momento, o bem e o mal, a dualidade. E esse homem figurado, a Kabbalah, ele diz que ele se quebrou em 600 mil partes. 600 mil partes é número simbólico. Não significa que tem aí 600 pedaços do homem Adão. Significa que a humanidade, 600 mil homens. O número 6 é o número do homem, criado no sexto dia, e assim por diante. Matéria. Então esse homem, essas 600 mil partes, significa a humanidade. A humanidade, então, ela está vivendo de quê? Ela está vivendo, aqui a gente tem as representações dos nossos sentidos. Os nossos sentidos, o que acontece com eles? Tem aí os 5 sentidos, porém, nós estamos em busca do 6º, do 7º sentido e assim por diante. Estes estão à base do mundo superior, o mundo quântico. A nossa realidade é o mundo físico, onde nós temos os nossos sentidos, o tato, o cheiro, o paladar, a audição e assim por diante, o olfato. Nesse mundo, então, está a humanidade. Quando Jesus encontra ali com o Felipe, encontra Natanael, Felipe fala para Natanael que ele encontrou aquele do qual Moisés falou na Bíblia, a lei, na Torá. O que acontece? Natanael, ele duvida. Como pode vir algo bom de Nazaré? Vamos entrar na nossa instrução então. Nazaré representa então a crise, as dificuldades. Então, quando a pessoa está passando por uma dificuldade, surge dentro dela o quê? Uma ideia. Se nós formos ver na história, muitas pessoas que desenvolveram grandes projetos, alguns delas desenvolveram quando ele estava passando por uma crise, uma dificuldade. Então, uma coisa boa, ela surge de uma dificuldade. Então, virá algo bom de Nazaré, diz quem? Natanael. Porém, a conversa foi mais longe e em algum momento o que aconteceu? Esse Natanael estava aqui, ó. Ele encontrou com quem? Com Jesus. Não é isso que nós limos? E o que Jesus falou para ele? Eis aí um verdadeiro israelita. Israel, quando a Bíblia está falando de Israel, está falando não do Israel nação, mas está falando daquele que obedece à lei moral. Daqueles que obedecem à lei moral. Então, nesse momento, Natanael estava obedecendo à lei moral. Por isso, ele foi chamado de um verdadeiro israelita. Aí, Natanael, puxa, mas eu nunca tinha te visto. Podemos imaginar assim que ele pensou e perguntou: de onde me conhece? Então, Jesus disse para ele assim, ó: antes de você me conhecer, antes de Felipe te chamar, de conversar com você, o que acontece? Eu te vi debaixo de uma figueira. Vamos entrar na nossa instrução a nível sólido. O que significa eu te vi debaixo de uma figueira? Figueira é uma árvore. Eu te vi onde? Debaixo da árvore da vida. Ou seja, aqui no mundo da audição, do tato, do paladar, do mundo matéria, em Malhut. Eu te vi ali, você estava
vivendo a matéria. Você não tinha a evolução que tem hoje. É isso que Jesus falou para ele. Então você estava debaixo da árvore, ou seja, estava no pé da árvore. Aqui, ó, você ainda não estava no mundo, pelo menos de Yetzirah, que é o próximo mundo onde nós vamos. Aqui está a linha imaginária, onde nós vamos deixar essa dimensão física, essa dimensão que nós podemos ter o contato aqui através do tato, e nós vamos passar para a dimensão seguinte, que são os mundos superiores, mundo quântico. Em vida, pode ser que também, por exemplo, quando Natanael evoluiu, o que aconteceu com ele? Ele passou para os mundos superiores, porque ele encontrou com Jesus lá. E Jesus falou assim, você estava lá, debaixo da figueira, estava lá no mundo de Malhut. Aqui, quanticamente, ele já tinha feito a sua metanoia dentro dele, e ele já estava vivendo os mundos superiores em vida. Então, o que aconteceu aqui? Nessa conversa, Jesus deixa claro que Natanael já havia passado a fase e ele havia subido um degrau na escada. Essa escada simbólica, que representa então a escada de Jacó, a escada do Criador, que Jacó viu o quê? Ele relata lá que viu anjos subindo e descendo, ou seja, viu as manifestações do Criador indo, descendo e subindo, a luz do Criador, a luz da misericórdia, vindo, e são manifestações dos seres que estão, que nós descemos e também vamos subir nessa escada. Então é isso que ele viu. E Jesus falou para ele ainda algo mais importante que ele não tinha ouvido, que ele disse assim, hoje você verá os céus abertos, tá? E vai ver o que? Anjos subindo e descendo. A tradução de algumas bíblias diz anjo, mas ele vai ver o que? Ele vai ver as pessoas que estão evoluindo e as que estão evoluindo. Ele vai ver o céu aberto, ou seja, nos mundos quânticos, agora, existe os mundos, e cada mundo desse é um reflexo para o outro. Então por isso os céus abertos, está aberto para as pessoas subirem a escada na evolução. Então é isso que representa essa passagem de João 1, do 43 ao 46, que nós lemos, e ela está dizendo assim, de uma dificuldade vem algo bom, porque dali veio Jesus. É por isso que ele escolheu para nascer lá. Por quê? Porque de Nazaré, da dificuldade, vem algo bom, que é a luz do Criador. E na nossa vida também. Quando ele disse assim, os céus abertos, significa o quê? Que Natanael deixou de viver aqui pelos seus instintos, né, os seus sentidos, 5 sentidos, e passou agora ver, a tua visão abriu, a visão de Natanael está aberta para ela ver os céus abertos. Aqui nós vemos no olho de Horus essa representação, porque a parte do pensamento está na sobrancelha acima, ou seja, significa que está aqui nos mundos superiores. Quando a Bíblia fala assim, ouçam, ó Israel. Ouçam, ó Israel, significa assim, Israel significa, então, que nós já vimos, porque ele disse assim, ó, aqui está um verdadeiro israelita. Ou seja, aquela pessoa que está no mundo superior. Aquela pessoa que obedece às leis morais e está agora com outro pensamento. Então, quando você, que está escrito lá, ouçam, ó Israel, então é com o coração consciência que está sendo dito isso. Então, o coração consciência nosso está ligado ao Criador através dos mundos superiores,
representação da palavra Israel, que não é a nação. E quando diz, fala a terra, ouçam a terra, a fala da sua boca, a boca ela fala para a matéria. Então realmente nós, quando falamos, soltamos a fala, nós estamos falando para o mundo de Asiá. Quando nós pensamos, olha o pensamento, tá? Quando nós pensamos, nós estamos ligando aos mundos superiores. Então fala, nós falamos para Natanael, que estava debaixo da figueira. Quando nós pensamos, aí nós ligamos o nosso pensamento ao Criador, e a ligação aí com aquele Natanael que já havia subido os degraus da escada e estava agora mais evoluído. Isso aqui é uma representação então de João 1, do 43 ao 46. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.